elas aparecem apenas uma vez na Bíblia Sagrada, mas deixaram uma mensagem que atravessou séculos. Uma geração cheia do Espírito Santo pode transformar o futuro. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Este Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Nem toda voz levantada por Deus aparece no centro da história. As 4 filhas de Filipe aparecem rapidamente em Atos dos Apóstolos, mas o pouco que a Bíblia diz sobre elas já revela muito. Elas eram virgens e profetizavam. Elas cresceram em uma casa marcada pelo serviço, pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. Filipe era evangelista, mas suas filhas também carregavam uma vida diante de Deus. A fé não morreu na casa de Filipe, ela continuou na próxima geração. O legado espiritual mais poderoso não é apenas o que pregamos para as multidões, mas aquilo que transmitimos dentro da nossa casa. As 4 filhas de Filipe. Quando a fidelidade fala mais alto do que a fama. Vivemos em uma geração que mede valor por curtidas, seguidores e visibilidade, mas Deus continua escrevendo algumas das histórias mais bonitas longe dos holofotes. As 4 filhas de Filipe aparece em apenas um versículo das Escrituras Sagradas. Não sabemos os seus nomes, não conhecemos os seus sermões, nem os seus feitos, mas o Espírito Santo fez questão de registrar algo eterno sobre elas. Elas eram consagradas ao Senhor e profetizavam. O céu se lembra de pessoas que a terra esquece. Nem toda voz levantada por Deus ocupa um palco. Algumas ocupam um altar. A fé que continua na próxima geração. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinará a teus filhos. Filipe não apenas pregou para multidões, mas transmitiu a fé dentro de sua própria casa. Suas filhas cresceram cercadas pela palavra e pela presença de Deus. Uma das maiores vitórias espirituais não é apenas alcançar uma geração, mas ver a próxima geração servindo ao Senhor. O maior legado que alguém pode deixar não é riqueza, mas uma geração apaixonada por Deus. Deus usa quem vive consagrado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia destaca que elas eram virgens, enfatizando uma vida de pureza e separação para Deus. Em uma geração que normaliza tudo,
Deus continua procurando homens e mulheres que escolham viver de forma diferente. A santidade nunca sai de moda no céu. O Espírito Santo também fala através das mulheres. Joel capítulo 2, versículo 28. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As filhas de Filipe era cumprimento vivo da promessa profética de Joel. O Espírito Santo não procura fama, posição ou reconhecimento humano. Ele procura corações disponíveis. Quando Deus encontra um coração disponível, ele transforma silêncio em voz profética. Nem todo chamado precisa de visibilidade. Mateus capítulo 6, versículo 6, disse-lhe Jesus: quando você for orar, fecha a porta e entra no teu aposento e ora ao Pai, e o Pai que está em secreto te ouvirá. Elas aparecem discretamente no texto bíblico, mas seu testemunho atravessou os séculos. O reino de Deus valoriza aquilo que muitas vezes o mundo ignora. Quem é fiel no secreto nunca passa despercebido diante de Deus. O céu vê o que os homens não veem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Talvez ninguém esteja percebendo as suas lágrimas, talvez ninguém esteja vendo as suas orações e a sua fidelidade, mas Deus observa cada ato de amor, cada renúncia e cada momento de entrega. Malaquias 3, versículo 16, está escrito que há um memorial onde todas as coisas são anotadas pelos anjos no céu. Enquanto o mundo olha para a aparência, Deus continua olhando para o coração. Uma vida com Deus deixa marcas eternas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. As 4 filhas de Filipe são mencionadas em apenas um versículo, mas esse versículo permanece vivo há quase 2000 anos. Uma vida rendida ao Senhor sempre produz frutos que ultrapassam o tempo e as gerações. Quem vive para Deus hoje está escrevendo uma história que a eternidade jamais apagará. Conclusão: as filhas de Filipe, queridos irmãos e irmãs, nos ensina que Deus não mede importância pela quantidade de aparições, mas pela qualidade da sua consagração. Elas não precisaram disputar espaço com ninguém. Elas não precisaram buscar reconhecimento humano. Elas não precisaram ser famosas. Bastou serem fiéis e se consagrar e santificar ao Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 38 está escrito: dos quais o mundo não era digno. Falando dos homens e dos heróis da fé. Talvez seu nome não esteja nos lugares de destaque aqui na terra, mas se estiver escrito no coração de Deus, você já possui a maior honra que existe.
Queridos irmãos, se este estudo bíblico foi relevante para a sua vida e te edificou, eu peço a vocês, se inscrevam neste canal, compartilhe, deixe o seu like, para que possamos alcançar mais corações, para que Cristo seja glorificado. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.